Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para fazer a correção dos exercícios. Hoje eu vou fazer a correção dos exercícios de ciências. Para acompanhar essa correção, vão lá, peguem a apostila de vocês, peguem lápis, borracha e vamos continuar nosso trabalho. Hoje a correção é da aula passada que eu expliquei, que era o capítulo 5, Propriedades Físicas da Matéria, da apostila 1, da página 315 a 323. Na página 315, vocês tinham uma imagem e ele vai fazer as perguntas referentes a essa imagem. Então, a gente tinha que observar direitinho a imagem para que a gente conseguisse responder as perguntas. E aí ele perguntou: apenas observando a imagem, é possível identificar com certeza qual recipiente contém sal de cozinha e qual contém açúcar refinado? Por quê? Não era possível a gente observar isso, tá? E nem afirmar. Então, não era possível afirmar qual que tinha sal e qual que tinha açúcar. Por que que não era possível a gente dizer qual que era um e qual que era outro? Porque os ingredientes, eles são muito parecidos. Então, quando a gente dissolve o sal numa água e o açúcar na água, e eles estiverem bem dissolvidinhos, só de olhar não dá para a gente saber qual que é um, qual que era o outro. 2. Suponha que não seja permitido provar ou cheirar o conteúdo dos recipientes. Proponha uma forma de diferenciar o sal de cozinha do açúcar refinado. Isso aqui era uma resposta pessoal, tá? Porém, eu dei um parâmetro e um exemplo de como eu iria fazer para saber qual que era um e qual que era outro. Eu coloquei para vocês o seguinte, que uma forma de diferenciar seria aquecer os dois. Eu iria colocar dentro de uma panela tanto um recipiente e dentro de uma panela o outro recipiente. Iria aquecer. Quando a gente aquecer esses dois recipientes e o açúcar, o que vai acontecer com ele? Ele se funde a uma temperatura muito menor que o sal de cozinha. Então, a gente já ia conseguir observar qual que era a diferença. O açúcar ele vai ficar mais grosso, mais denso, muito mais rápido do que o sal de cozinha. Então, aí daria para a gente diferenciar quem era açúcar e quem era o sal. Na página 317, ele fala da seguinte forma: escreva o nome de mudança do estado em cada situação representada às imagens. Novamente, vocês tinham que observar as imagens que estavam lá para a gente poder responder os exercícios. A água que cobria parte do açude secou, deixando o solo aparente. Mudança de estado da evaporação ou vaporização. Então, tanto quem colocou evaporação ou quem colocou vaporização, ambas estão corretas. Letra B. Uma barra de chocolate derreteu quando foi exposta ao calor de um dia quente. Qual que é a mudança do estado? Fusão. C. O espelho ficou embaçado quando respiramos próximos a ele. Porque o vapor de água do ar expirado entrou em contato com o espelho e se resfriou. Qual que foi a mudança de estado? A condensação. Página 322. Para responder às perguntas, consulte as propriedades físicas medidas ao nível de mar na tabela a seguir. Material X, material Y. Sólido branco, 25%. Sólido branco, 25%. Então, ambos aqui estão com o mesmo valor. Temperatura de fusão, 72 graus Celsius. Temperatura de fusão, 115 graus Celsius. Aqui a temperatura já mudou. Temperatura de ebulição, 227 graus Celsius.
Temperatura de ebulição, 468 graus Celsius. Também mudou. Então, para responder as perguntas, a gente tinha que observar essa tabela que está também na apostila de vocês. Página 322. Se as massas iguais de x e y forem aquecidas ao mesmo tempo e nas mesmas condições, qual delas vai se fundir primeiro? Justifique sua resposta. Quem vai se fundir primeiro aqui é o material X, pois ele apresenta a menor temperatura de fusão. Então, quando a gente olhou na tabela, o material X ele tinha a menor temperatura de fusão. Então, ele vai se fundir primeiro do que o material Y. B. Qual será o estado físico dos materiais X e Y se forem colocados a 315 graus Celsius? Explique sua resposta. O material X ficará no estado gasoso, pois a temperatura do forno, 315 graus Celsius, é maior que sua temperatura de ebulição, 217 graus Celsius, que estava lá na tabela. Já o material Y ficará no estado líquido, pois sua temperatura de forno tem valor intermediário entre sua temperatura de ebulição, que era 468, e sua temperatura de fusão, que era 115 graus Celsius. Ele disse que ambos foram colocados a essa temperatura, 315 graus. O material X, ele vai ficar gasoso, porque a temperatura do forno é maior que a temperatura de ebulição dele. A temperatura de ebulição dele é 227 graus e a temperatura do forno estava o quê? A 115 graus. Já o material Y, ele falou que vai ficar no estado líquido. Por quê? Porque tanto a temperatura de ebulição, que era 468, como a de fusão, que é 115, a temperatura do forno está entre elas duas. Então, por isso que ele vai ficar no estado líquido. Página 322, uma estudante aqueceu 1 litro de água e monitorou a temperatura com um termômetro ao longo do tempo. Quando a água entrou em ebulição, a temperatura indicada no termômetro era de 100 graus Celsius. Um colega que estava acompanhando o experimento fez a seguinte observação: se aquecermos 2 litros de água em vez de 1 litro, ela entrará em ebulição a 200 graus Celsius. Você concorda com a observação do colega? Justifique sua resposta. Não, gente. A gente não pode concordar com essa colocação desse colega. Por quê? Pois a temperatura de ebulição da água no nível do mar é de quanto? De 100 graus, independente do volume. A diferença ao aquecer 1 litro ou 2 litros, a única coisa é que um vai demorar mais do que o outro para entrar em ebulição. Mas a temperatura da ebulição é a mesma, vai ser sempre o quê? 100 graus Celsius. Então, quer dizer, se eu coloquei 1 litro de água num recipiente, 2 litros de água em outro recipiente para aquecer, ambos vão entrar em ebulição aos 100 graus Celsius. Porém, como aqui 1 litro tem menos água do que 2 litros, este de 1 litro vai entrar em ebulição mais rápido do que este de 2 litros. Página 325, calcule as densidades dos materiais e preencha a tabela abaixo. Material, zinco, massa, 14, volume 2. Para achar a densidade, lembra que eu expliquei? Vocês iam fazer o quê? A massa dividido pelo volume. Então, quando eu fiz 14 dividido por 2, qual foi a densidade? 7. O ouro, ele tem uma massa de 57, um volume de 3.
Para mim achar a densidade, 57 dividido por 3 vai dar uma densidade de 19. Cobre, ele tem uma massa de 36 e um volume de 4. Para achar a densidade, 36 dividido por 4, que vai dar o quê? 9. Aqui eu só coloquei para vocês o que eu acabei de falar, tudo bem? Pessoal, aqui nós finalizamos a nossa correção. Qualquer dúvida, vocês me encaminhem um e-mail para isso aqui, duvidasextoano@conquista.com.br. Lá eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Tchau, muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.